E hoje aqui no estúdio a gente vai falar sobre aprendizagem, a lei da aprendizagem e o mercado de trabalho. Um assunto que interessa muito aos jovens com idades entre 14 a 24 anos que já estão pensando em começar uma carreira profissional. Por isso hoje a gente recebe a Leile Costa, que é coordenadora de aprendizagem do Centro de Ensino Literatos. Seja bem-vinda ao 2.1 Notícias. Bom dia, Leile. Bom dia. Primeiramente, a gente precisa falar da lei de aprendizagem, não é isso? Que é uma lei do ano de 2000. É uma lei que fala aí de oportunidades para o jovem que quer ingressar no mercado, é isso? É isso mesmo. A lei 10.097, ela foi criada em 2000 com o primeiro intuito de erradicar o trabalho infantil, né? A sociedade se conscientizar da importância de uma mão de obra barata fazer mal para a sociedade e, em segundo lugar, para ingressar esse jovem o quanto antes no mercado de trabalho. E aí você faz o combate da exploração irregular do trabalho infantil, infanto-juvenil. Exatamente. E monta um programa aí de aprendizagem para esse jovem, de modo que ele passe período estudando e período trabalhando? Exatamente. O programa ele é concomitante. Uma coisa não vai anular a outra. Ele precisa estar estudando no ensino regular e tendo a oportunidade de estar no mercado de trabalho, se desenvolvendo profissionalmente, já gabaritando o currículo dele para o mercado. Agora, existem alguns critérios que as empresas e os agentes de integração, as escolas também, observam, né? Esse aluno ele tem que estar com um rendimento escolar ok, ele tem que estar frequente nas aulas. Explica um pouquinho para a gente desses critérios. Exatamente, Brainho. O que acontece? O programa ele não pode comprometer o rendimento escolar do estudante, né? A ideia do programa é você ter a oportunidade de estar estudando, se qualificando no ensino regular e, concomitante, aprendendo um pouco mais sobre o mercado de trabalho, a postura profissional que hoje é exigida pelo mercado de trabalho. Então, o programa ele não pode, de forma alguma, o estudante estar inapto na escola regular. Ele tem que estar estudando ou já ter concluído o ensino médio para estar trabalhando. E a instituição, a empresa que contrata, não pode comprometer a carga horária dele escolar também. Entendi. Então, são jovens a partir de 14 anos até 24 anos que podem trabalhar nessa modalidade de jovens e menores aprendizes? Exatamente, na característica de jovem aprendiz. Agora, como é que funciona a rede para fazer o acolhimento e o encaminhamento desses jovens profissionais ao mercado de trabalho? Tem aí a escola, o agente de integração e a empresa? Explica um pouquinho como funciona. Na verdade, existem três componentes, né? O estudante, a instituição de ensino capacitadora e tem a empresa. Os três, eles precisam cumprir algumas regras. O estudante está estudando, né, está lá regularmente matriculado, frequentando. A instituição capacitadora, ela vai fiscalizar se ele está, acompanhar, na verdade, se ele está devidamente estudando, ela prepara ele, porque o curso ele tem uma carga horária teórica e uma carga prática. A prática é feita na empresa. A empresa tem a responsabilidade de CLT com ele, contratar a carga horária, cumprir a carga horária, pagar os direitos que cabem ao contrato dele de aprendiz, e a entidade capacitadora é aquela parte teórica. Então, por exemplo, se ele é um aprendiz de logística, ele vai lá no curso de capacitação dele aprender todas as bases necessárias para ele se desenvolver na prática dentro da empresa. Então, a empresa ela tem o capacitador como suporte para que ele se desenvolva dentro da empresa dela. Entendi. Quantas horas um menor aprendiz, o jovem aprendiz, pode ficar horas diárias, pode cumprir de horário de trabalho? O expediente do jovem aprendiz dura quanto tempo? 4 a 6 horas, depende de qual é o formato que a empresa vai adequar. Mas hoje, o Ministério do Trabalho do Amazonas, devido à parte escolar, a gente sabe que não existem escolas que trabalham com tempo alternativo. Então, 4 horas ou pela manhã ou 4 horas à tarde. Em decorrência da escola ter essa carga horária, é natural que as empresas elas contratem 4 horas, que é a carga horária mínima. Entendi. Tá? E aí ele trabalha de segunda a sexta-feira com toda a regulamentação que exige na CLT. Transporte, alimentação, FGTS, 13º, tudo que rege a lei do aprendizado. Então,
tudo isso que você citou aí para a gente são direitos garantidos a esse jovem profissional. Exatamente. Ele não tem nenhuma, digamos assim, nenhuma diferença prática de um trabalhador CLT comum? Quais são as diferenças? Quais são os direitos? Só para a gente reforçar. Olha, em questão de diferença, além da faixa etária, que já qualifica como aprendiz, ele não pode ser inserido no mercado exigindo certas qualificações, porque ele é aprendiz, né? Que ele já conheça com profundidade determinada área. Exatamente. Entendi. O que ele precisa é só mesmo o critério de estar estudando efetivamente. E a empresa está disponível para treinar, para capacitar, para desenvolver esse aprendiz. Então, é diferente da CLT convencional de contrato indeterminado, que a maioria das empresas elas exigem que ele já tenha alguma experiência. O aprendiz ele não pode ser cobrado dessa experiência porque ele já está na qualidade de aprendizado. Né? Uma outra diferença, ele não cumpre carga horária acima da carga horária estabelecida na legislação, que são as 4 horas diárias, 20 horas semanais. Entendi. E como é que a instituição faz o acompanhamento desse jovem dentro da empresa? Que tipo de feedbacks, que tipo de... São feitos relatórios para entender como é que está o desenvolvimento do jovem aprendiz dentro da empresa? Como entidade capacitadora, nós trabalhamos com um centro pedagógico. Então, os nossos pedagogos, eles ficam fazendo a assistência para acompanhar o aprendiz, como ele está se desenvolvendo. Então, a cada 6 meses, a gente faz uma avaliação na empresa, com ele, e na instituição capacitadora, para ver como é que está a evolução do processo de aprendizagem. É importante também frisar que o programa, ele tem um contrato determinado. Então, ele dura de 1 ano e meio a 2 anos. Terminou, ele pode ser aprendiz de novo? Não, ele já foi aprendiz, né? Então, ele já está, na verdade, o módulo, a condição de aprendiz já vai servir como referência no currículo dele já para as oportunidades que vão surgir após o programa de aprendizagem. Entendi. E na prática, vocês percebem que realmente o profissional, o jovem que começa com essa modalidade, ele costuma ter mais sucesso na carreira? Olha, assim, a gente vive diariamente essa experiência. A gente hoje tem parceiros que já foram aprendizes, né? Então, assim, a oportunidade que o programa de aprendizado traz para o jovem é muito grande. Só depende dele. É o que a gente sempre orienta quando eles chegam lá solicitando, pedindo oportunidade para a gente encaminhá-los para as empresas. Oportunidades vão surgir. Se vai dar certo ou não, vai depender somente de você, da sua escola, da sua metodologia, da sua rotina, do seu comprometimento, horário, aquilo que é base. Falta, às vezes, a gente ter essa orientação quando a gente começa na vida. Eu, por exemplo, quando comecei, eu não tive. Então, eu tive que aprender nas empresas, naquela puxada de orelha ali. Com o programa de aprendizado, você tem uma equipe que te ajuda, tanto na capacitação quanto na empresa. A maioria hoje das empresas abraça o projeto de forma muito calorosa, desenvolve um sistema de, ao final do programa, oportunizar vagas para aquele jovem que durante aquele tempo que ele ficou lá, ele se desenvolveu. Claro que alguns conseguem se destacar, alguns conseguem as vagas, conseguem, outros não, mas isso não inibe ele no mercado de trabalho. Quando ele já tem lá no currículo dele, já tem lá na CLT, na carteirinha dele, que ele já foi aprendiz, a oportunidade é maior para ele. Entendi. Explica pra gente, Leili, a diferença de estágio para o programa de aprendizagem. Bom, o estágio, o programa de aprendizagem, ele tem como característica principal a CLT. Ele é um contrato determinado regido pela CLT do Ministério do Trabalho. O estágio, ele na verdade, quem rege ele é a instituição de ensino. Então, o aluno está estudando, o aluno está na faculdade e quer ter uma experiência na área que ele está atuando. Ele vai em busca, então, de um estágio. Porque o estágio, ele direciona ele para aquela atividade, aquela função que ele está desenvolvendo lá na faculdade ou que está saindo aqui do ensino médio tentando um curso superior. Então, a diferença primordial é que não tem vínculo empregatício, é um contrato onde ambas as partes elas têm um acordo de prestação de serviço baseado na atividade correlacionada ao curso dele. É um contrato de tempo também determinado, mas que não tem uma obrigatoriedade de tempo, tá? Entendi. Então, essas são as diferenças primordiais. É obrigatório ter um registro de CLT, ter todas as exigências, e o outro não, é um contrato que é o chamado de termo de compromisso de estágio. Entendi. Agora, uma das características do estágio é que, por um exemplo,
é um estudante de administração, do curso superior de administração, ele vai estagiar num estabelecimento onde ele possa desenvolver aquela atividade de administração específica para o que ele está estudando. No programa de aprendizagem, existe a possibilidade de o estudante ir para uma empresa que desenvolve uma atividade diferente da que ele está estudando? Como é que funciona isso? Excelente pergunta. Essa é a grande dúvida, às vezes, no processo de aprendizagem. Todo o curso, todo o aprendizado, ele tem cursos, né? Então, por exemplo, ele tem o aprendiz de logística, o aprendiz de administração, o aprendiz de vendas. Então, quando ele entra no programa de aprendizado, a empresa ela já me demanda essa característica. Ela é uma empresa, vamos dizer, do ramo atacadista. Então, ela precisa de pessoas que desenvolvam trabalho na área de estoque. Então, ele vai ser aprendiz na área de logística, que é onde aborda exatamente essa atividade. Então, o aprendiz, ele é geralmente direcionado para a função dele baseado na demanda que a empresa me manda. Entendo, então, entendi. ele não atua em qualquer área, ele atua de acordo com a necessidade que a empresa demanda. Então, ela quer desenvolver um aprendiz em administração. Então, ela vai contratar baseado naquele CBO, naquele curso, e aí ele vem, faz o curso de capacitação com a gente, baseada naquele conteúdo, e vai para a empresa praticar exatamente aquilo que ele está aprendendo com a gente. Então, essas são as diferenças em contratação na hora que você vai escolher um aprendiz. É uma informação muito importante, muito pertinente, porque às vezes o aprendiz, ele não... Eu vou ser aprendiz, mas de quê? Né? Mas existem os aprendizes com as suas funções de logística, de vendas, de administração e assim sucessivamente. Então, pelo que eu percebo, também é uma ótima oportunidade para esse futuro profissional se experimentar enquanto profissional, para ele aprender coisas diferentes. É muito interessante Isso essa mesmo. experiência, né? Essa experiência. Às vezes o jovem não sabe, muito jovem não tem ainda noção do que ele vai fazer quando estiver na maioridade. E o programa de aprendizado dá essa experiência para ele, dá essa oportunidade dele se conhecer profissionalmente. E aí fazer uma escolha mais assertiva, fazer até a escolha da faculdade mais assertiva. É um norte, né? Exatamente. E a gente quer deixar em aberto também para você que está acompanhando a gente, fazer a sua pergunta, mande a sua dúvida aqui para nossa especialista. A gente vai fazer a pergunta para ela responde para você ao vivo. E a gente já recebeu aqui algumas perguntas, vamos ver quantas a gente consegue responder. A primeira é da Maria Clara Azevedo, ela mora na Cidade Nova e diz o seguinte: o meu sobrinho Álvaro tem 20 anos e ele ainda não trabalha e também não tem perspectiva de cursar uma faculdade. Gostaria de apresentar para ele o jovem aprendiz para ver se ele se interessa. Como posso fazer isso? Então continue com a gente que a gente vai responder a sua pergunta. Então, a gente tem hoje, lá no Literatos, um processo de coletagem de recrutamento de currículos. O que acontece? Às terças e quintas a gente recepciona os jovens que estão interessados, né? Até aqueles que não estão, mas alguém quer saber um pouquinho, quer orientar, uma tia, uma amiga, entendeu? No caso aqui da Maria Clara, isso, no caso da Maria Clara. É só ela procurar a nossa instituição, levar o currículo dele. Ah, o currículo, mas ele não tem problema, o currículo é de apresentação. Para a gente ter uma ideia de quem é. E o que consta nesse currículo de apresentação? Só para a gente ter uma noção de como preparar um currículo. O que o aprendiz precisa ter? A documentação regularizada, informações de endereço, filiação, uma breve apresentação, qual é a intenção dele. Olha, eu gostaria de trabalhar, de ter uma oportunidade no segmento administrativo, ou, enfim, botar à disposição qual é o interesse dele. Nós vamos entrar em contato, vamos avaliar a idade, vamos avaliar a documentação, porque quando a gente encaminha para a empresa ele já tem que ter essas informações. Entendi. Né? Então, carteira de trabalho, RG, CPF, são imprescindíveis para você já começar a sua vida profissional. Entendi. E, além disso, nesse momento de recrutamento, de acolhida mesmo desse grupo de potenciais jovens aprendizes, por quais outras experiências eles passam? Explica só um pouquinho para a gente visualizar. Geralmente, a gente pergunta se ele já tem algum curso, né? É importante. Hoje em dia, o curso o que é o curso? Curso de informática de básica, informática básica, um Excel avançado. Isso já é um diferencial no currículo. Então, o aprendiz, se ele traz no currículo dele oportunidades de cursos, ele já sai um pouquinho na frente. Então, a exigência, às vezes, do mercado de trabalho é para um curso de capacitação profissional. Hoje as empresas precisam ter em seus quadros
quantos por cento de aprendizes, digamos assim? Olha, hoje o quadro do empregador precisa de 5% do CAGED dele. Então, se ele tem hoje lá um X quantidade no CAGED, 5% daquele percentual ele precisa integrar de aprendizes. Entendi. E dentro do programa existe uma regra para que tenha profissionais específicos para orientar aquele aprendiz, ou ele pode aprender livremente com todos os setores, com todos os profissionais? Como eu falei, existem os cursos. Então, por exemplo, se ele é um curso de administração, eu preciso ter um supervisor com essa competência para avaliar a postura e orientar também até mesmo ele dentro do ambiente de trabalho. Se ele é de logística, eu preciso ter um supervisor para atender ele também nessa demanda. Ele não chega lá, ele precisa ter um plano de atividade baseado nas atividades que ele pode desenvolver, que está lá no contratinho de trabalho dele. Perfeito. Então, precisa ser supervisionado. Então, só para a gente finalizar a nossa entrevista, Leila, eu queria que você deixasse dicas para quem está pensando, quem está aí com 13 ou 14 anos, ou mesmo nessa faixa de idade de 14 a 24 anos, que quer ingressar no mercado de trabalho, ainda não conhece essa modalidade que é possível. Sim. Explica um pouquinho para a gente, fala um pouquinho das dicas que você deixa aqui para o nosso telespectador que quer aí ser um jovem ou menor aprendiz. Então, assim, gente, quem tem interesse em começar a sua vida profissional, está pertinho de completar 14 anos, tira a sua documentação toda, RG, CPF, carteira de trabalho, procura o Literatos, entrega o seu currículo e para você sair na frente, vai atrás também de um curso, aproveita, faz uma informática básica, um Excel. Não é exigido, mas isso te dá um diferencial na hora de participar dos processos seletivos. Beleza, muito obrigado. Leila Costa, coordenadora de aprendizagem do Centro de Ensino Literatos. Obrigado pela presença e esclarecimentos aqui com a gente. Eu agradeço.